Ao redor do mundo existem prisões tão severas que seus nomes se tornaram sinônimos de medo. Lugares construídos para isolar os criminosos mais perigosos, onde a vigilância é constante, as regras são implacáveis e a liberdade parece algo impossível de imaginar. Algumas dessas prisões ficaram conhecidas pelas condições extremas de confinamento, outras pelos crimes cometidos por seus detentos, e há aquelas cuja reputação é tão assustadora que poucos sequer conseguem imaginar como é viver atrás de seus muros, como no caso do Secot, a gigantesca prisão de segurança máxima de El Salvador, que ficou conhecida por abrigar milhares de membros de gangues sob um dos regimes de encarceramento mais rígidos já vistos na América Latina. Mas o que realmente acontece dentro dessas prisões? Como vivem seus detentos? Quais são suas regras? E por que algumas delas são consideradas as mais temidas do planeta? Neste vídeo, vamos entender um pouco melhor a respeito. A prisão conhecida como Golfinho Negro é uma colônia penal de segurança máxima localizada na cidade de Soliletsky, próxima à fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão. Oficialmente chamada de IK-6, ela abriga alguns dos criminosos mais perigosos da Rússia, incluindo assassinos em série, terroristas e autores de massacres. Sua reputação foi construída por um regime extremamente rígido, vigilância constante, isolamento severo e pela ausência quase total de perspectivas de liberdade para seus detentos. A história da prisão remonta ao século XVIII. Registros indicam que o local já era utilizado como estabelecimento penal por volta de 1745, durante o período do Império Russo. Inicialmente servia como local de trabalhos forçados e confinamento para condenados considerados particularmente perigosos. Após a repressão da rebelião de Pugachev, em 1773, o complexo foi expandido e adaptado para receber criminosos e exilados. Ao longo dos séculos, a instalação passou por diversas transformações. Durante a era soviética, chegou a funcionar como prisão vinculada ao sistema repressivo estatal, sendo conhecida como NKVD Prison, número 2. Somente no ano 2000 ela assumiu sua função moderna, tornar-se um centro especializado para condenados à prisão perpétua. O apelido Golfinho Negro surgiu devido a uma estátua de um golfinho preto construída pelos próprios presos e colocada próxima à entrada principal da prisão. Curiosamente, muitos detentos nunca chegam a vê-la, pois são vendados durante seus deslocamentos internos. Com a suspensão da pena de morte na Rússia a partir da década de 1990, muitos criminosos que anteriormente poderiam ter sido executados passaram a receber prisão perpétua. O Golfinho Negro tornou-se um dos principais destinos desses condenados. Hoje, a prisão abriga aproximadamente 700 detentos considerados entre os mais perigosos do país. Estima-se que, juntos, tenham sido responsáveis por milhares de homicídios. Entre eles, há assassinos em série, terroristas, sequestradores, canibais e criminosos responsáveis por crimes particularmente brutais. Dentro do sistema prisional russo, o Golfinho Negro ocupa o nível mais rigoroso da hierarquia penitenciária, reservado aos presos condenados pelos crimes mais graves. A fama da prisão não decorre apenas dos criminosos que ela abriga, mas principalmente das condições de confinamento. Diferentemente de muitas penitenciárias de segurança máxima do Ocidente, onde ainda existem atividades coletivas relativamente frequentes, no Golfinho Negro a prioridade absoluta é impedir fugas, ataques contra guardas e qualquer forma de organização entre os presos. A prisão é frequentemente descrita como um lugar onde os detentos deixam de ter praticamente qualquer controle sobre a própria rotina. A vigilância é constante, as regras são extremamente rígidas e a expectativa predominante é que o preso passe o restante da vida atrás das grades. Outro fator que contribui para sua reputação é o fato de que não há registros conhecidos de fugas bem-sucedidas do complexo. Guardas costumam afirmar que a única forma de um condenado deixar a prisão é por meio da morte.
A segurança é projetada em múltiplas camadas. As celas ficam atrás de várias portas de aço, criando um sistema semelhante a uma cela dentro de outra cela. O objetivo é dificultar qualquer tentativa de fuga e aumentar o controle sobre os internos. O complexo possui vigilância por câmeras 24 horas por dia, verificações periódicas feitas por guardas, controle rigoroso de movimentação, monitoramento constante dos detentos, além de múltiplas barreiras físicas entre os presos e o exterior. O tratamento dos presos é um dos aspectos mais polêmicos da prisão. Quando são transportados pelos corredores, os detentos são obrigados a permanecer inclinados para frente, com a cabeça baixa e as mãos algemadas atrás das costas. Um guarda segura os braços do preso por trás, limitando ainda mais seus movimentos. Além disso, os presos frequentemente usam vendas ou capuzes durante deslocamentos internos. Segundo a administração, isso impede que memorizem a planta da prisão e planejem fugas. A filosofia da instituição é exercer controle total sobre qualquer movimento do condenado. A rotina é extremamente repetitiva e controlada. Os presos normalmente acordam às 6 da manhã e permanecem sob regras rígidas até cerca das 22 horas. Durante esse período não podem simplesmente deitar na cama ou descansar livremente. As camas só podem ser utilizadas durante o horário autorizado para dormir. Guardas verificam as celas aproximadamente a cada 15 minutos. Além das rondas físicas, câmeras monitoram os presos continuamente. Os detentos recebem um curto período diário para exercícios físicos, porém, diferentemente do que ocorre em muitas prisões, eles não vão para um pátio aberto convencional. O exercício costuma ocorrer em áreas cercadas por grades e muros altos, semelhantes a grandes gaiolas de concreto. O período geralmente dura cerca de 90 minutos por dia. Enquanto isso, os guardas realizam buscas nas celas em busca de objetos proibidos. As refeições são servidas dentro das próprias celas. Os relatos mais frequentes mencionam uma dieta simples, baseada principalmente em sopas, pão e alimentos básicos preparados pela administração penitenciária. Não existe um refeitório coletivo para os presos condenados à prisão perpétua. Talvez o aspecto mais duro da prisão não seja físico, mas psicológico. A maioria dos presos sabe que provavelmente morrerá dentro da instituição. A combinação de isolamento, vigilância constante, ausência de privacidade e rotina repetitiva pode produzir forte desgaste mental ao longo dos anos. Documentários e entrevistas com detentos mostram que muitos desenvolvem estratégias mentais para suportar décadas de encarceramento sem perspectiva real de liberdade. Alguns relatam que pensar constantemente na impossibilidade de sair seria insuportável. O golfinho negro representa o nível mais extremo do sistema penitenciário russo, tornando-se um símbolo de encarceramento permanente. Sua combinação de vigilância constante, regras rígidas, isolamento severo e população composta pelos criminosos mais violentos do país fez com que ganhasse a reputação de uma das prisões mais temidas do planeta. Para muitos dos que entram por seus portões, a sentença não significa apenas perder a liberdade, mas viver o restante da vida sob um regime de controle quase absoluto. Diferentemente do golfinho negro, que é uma prisão específica, Quauliso não é uma única prisão. O termo se refere a uma rede de campos de prisioneiros políticos da Coreia do Norte, considerada por muitos especialistas em direitos humanos como um dos sistemas de encarceramento mais severos do mundo. Esses campos são destinados a pessoas acusadas de crimes políticos ou consideradas inimigas do Estado, frequentemente sem julgamento formal. Diversos relatórios internacionais descrevem os Quauliso como locais de trabalho forçado, fome crônica, punições extremas e detenção por tempo indefinido. O sistema dos Quauliso começou a tomar forma após a criação do Estado norte-coreano e foi ampliado ao longo das décadas seguintes. Inspirado em modelos de repressão política utilizados por regimes comunistas do século XX, o governo desenvolveu uma estrutura destinada a isolar indivíduos considerados ameaças ideológicas. Com o passar do tempo, os campos se tornaram uma ferramenta central para o controle político da população, funcionando não apenas como locais de punição, mas também como instrumentos de intimidação social.
Segundo testemunhos de ex-prisioneiros e organizações de direitos humanos, uma pessoa pode ser enviada para um caualiço por motivos que vão muito além dos crimes comuns. Há relatos envolvendo críticas ao governo, tentativas de fuga do país, contato não autorizado com estrangeiros, prática religiosa proibida ou até mesmo suspeitas de comportamento. Considerado desleal ao regime, um dos aspectos mais polêmicos do sistema é a chamada culpa por associação, na qual familiares do acusado também podem ser presos, mesmo sem participação direta nos supostos delitos. Um dos aspectos mais chocantes do sistema é a presença de crianças. Como familiares também podem ser presos, muitos menores acabam vivendo toda a infância dentro dos campos. Algumas crianças nascem já encarceradas e crescem sem qualquer contato com o mundo exterior. Diversos desertores relataram que muitas dessas crianças sequer compreendem por que estão presas. A vida nos caualiço é descrita como extremamente difícil. Os prisioneiros costumam passar grande parte do dia realizando trabalho forçado em minas, fazendas, áreas de extração de madeira ou instalações industriais. As jornadas frequentemente são longas e exaustivas, enquanto a alimentação costuma ser insuficiente para compensar o esforço físico exigido. Além disso, os relatos mencionam condições precárias de moradia, falta de cuidados médicos adequados, vigilância constante e punições severas para aqueles que descumprem as regras. Escapar de um caualiço é considerado extremamente difícil. Além das cercas, guardas armados e torres de vigilância, os campos estão localizados em regiões remotas cercadas por montanhas e florestas. Mesmo que um prisioneiro consiga ultrapassar as barreiras do campo, ele ainda precisa atravessar longas distâncias dentro de um dos países mais fechados do mundo. A população local é incentivada a denunciar comportamentos suspeitos e as forças de segurança mantêm forte controle sobre deslocamentos internos. Por esse motivo, os casos conhecidos de fuga são extremamente raros e geralmente envolvem circunstâncias excepcionais. Se as dificuldades físicas já são enormes, o impacto psicológico pode ser ainda mais devastador. Muitos prisioneiros vivem sem saber se algum dia serão libertados. A ausência de esperança, combinada com anos de trabalho forçado, fome e isolamento, produz efeitos profundos sobre a saúde mental. Sobreviventes frequentemente relatam sentimentos de desespero, medo constante e perda gradual da identidade pessoal. Alguns afirmam que a simples ideia de viver indefinidamente dentro dos campos era uma forma de sofrimento tão intensa quanto os castigos físicos. Para aqueles que conseguem sobreviver e escapar, a adaptação à vida fora dos campos costuma ser extremamente difícil devido aos traumas acumulados ao longo dos anos. O CECOT, ou Centro de Confinamento do Terrorismo, é uma prisão de segurança máxima localizada em Tecoluca, em El Salvador. Inaugurada em 2023 durante o governo de Nayib Bukele, a prisão foi construída para abrigar milhares de integrantes das gangues MS-13 e Barrio 18, consideradas responsáveis por décadas de violência no país. Com capacidade projetada para até 40 mil detentos, o CECOT tornou-se uma das maiores prisões do mundo e um dos símbolos mais conhecidos da política de combate ao crime de Bukele. A criação do CECOT está diretamente ligada à crise de violência que marcou El Salvador durante décadas. Durante muitos anos, o país esteve entre os mais violentos do mundo, sofrendo com a atuação de gangues como a MS-13 e a Barrio 18. Extorsões, assassinatos, sequestros e confrontos armados faziam parte da rotina de muitas comunidades salvadorenhas. Em 2022, após uma onda de homicídios que chocou o país, o governo declarou um regime de exceção que ampliou os poderes das forças de segurança para realizar prisões em massa de suspeitos de ligação com gangues. Com dezenas de milhares de pessoas sendo detidas em pouco tempo, surgiu a necessidade de uma estrutura capaz de acomodar esse enorme contingente de presos. Foi nesse contexto que o governo ordenou a construção do CECOT. A obra foi concluída em poucos meses e a prisão foi oficialmente inaugurada em janeiro de 2023.
O SECOT foi criado desde o início para ser uma prisão de contenção extrema. Diferentemente de muitas penitenciárias modernas que combinam segurança com programas de reabilitação, educação e reintegração social, o objetivo principal do SECOT é impedir que líderes de gangues continuem comandando atividades criminosas de dentro das cadeias. A filosofia da prisão é simples: isolamento quase total dos detentos em relação ao mundo exterior. Autoridades salvadorenhas afirmam que muitos dos presos são considerados membros de organizações criminosas tão perigosas que não devem ter a capacidade de manter contato com suas estruturas fora da prisão. Essa visão influenciou praticamente todos os aspectos do projeto do complexo. O complexo penitenciário é gigantesco. O SECOT foi projetado para abrigar até 40 mil presos, o que o coloca entre as maiores prisões já construídas na América Latina. O local é cercado por muros reforçados, cercas eletrificadas, torres de vigilância e um grande contingente de agentes de segurança. O complexo possui diversos pavilhões, cada um projetado para acomodar milhares de detentos. A movimentação interna é rigidamente controlada e praticamente todas as áreas são monitoradas por câmeras. Os sistemas de segurança foram desenvolvidos para dificultar fugas e impedir qualquer forma de coordenação criminosa a partir do interior da prisão. A rotina dos presos é uma das características que mais chamam atenção internacionalmente. Os detentos passam a maior parte do tempo dentro das celas coletivas. Diversos relatos indicam que eles permanecem confinados por aproximadamente 23 horas e meia por dia, saindo apenas por curtos períodos controlados. As celas podem abrigar dezenas de presos ao mesmo tempo, formando grandes grupos sob vigilância constante. As camas são estruturas metálicas sem muitos elementos de conforto. As luzes permanecem acesas continuamente em vários setores da prisão, permitindo o monitoramento permanente dos internos. Guardas observam os presos constantemente, e qualquer deslocamento é realizado sob forte escolta. A disciplina no SECOT é extremamente rigorosa. Quando são movimentados pelos corredores, os presos geralmente aparecem em imagens oficiais caminhando em fila, com a cabeça baixa e sob escolta armada. Muitos deslocamentos ocorrem com os detentos algemados nas mãos e nos pés. O silêncio é frequentemente exigido durante determinadas atividades e os guardas mantêm controle rígido sobre qualquer movimentação coletiva. O objetivo declarado é impedir rebeliões, confrontos internos e a reorganização das gangues dentro da prisão. As refeições são simples e padronizadas. Diversas descrições mencionam alimentos básicos como arroz, feijão e ovos. Utensílios metálicos normalmente não são permitidos, pois poderiam ser transformados em armas improvisadas. Embora o governo afirme que os presos recebem alimentação regular e instalações limpas, organizações de direitos humanos argumentam que o confinamento prolongado, a superlotação em alguns setores e a ausência de diversos direitos básicos criam condições preocupantes. Essa divergência faz parte do intenso debate internacional sobre a prisão. A reputação do SECOT não deriva apenas de sua segurança, mas também da sensação de permanência que ele transmite. Autoridades salvadorenhas frequentemente apresentam a prisão como um local destinado aos criminosos mais perigosos do país. A combinação de confinamento prolongado, vigilância constante, ausência de contato com o exterior e disciplina rigorosa faz com que muitos a considerem uma das prisões mais duras do planeta. Além disso, imagens divulgadas pelo governo mostrando milhares de presos raspados, uniformizados e reunidos em enormes grupos contribuíram para transformar o SECOT em um símbolo mundial da política de tolerância zero contra gangues. Apesar da popularidade da política de segurança de Bukele dentro de El Salvador, o SECOT também é alvo de fortes críticas. Organizações de direitos humanos, juristas e entidades internacionais questionam o regime de exceção que permitiu prisões em massa e alegam que algumas pessoas podem ter sido detidas sem provas suficientes ou sem o devido processo legal. Também existem críticas relacionadas ao confinamento prolongado, à falta de contato familiar, ao acesso limitado
limitado à defesa jurídica e às condições de encarceramento. Alguns especialistas descrevem a prisão como um modelo de segurança extremamente eficiente, porém potencialmente problemático do ponto de vista dos direitos humanos. Independentemente das polêmicas, é impossível falar sobre o SECOT sem mencionar seu impacto político e social. O governo salvadorenho atribui à sua estratégia de encarceramento em massa parte importante da redução histórica dos índices de homicídio e da recuperação de áreas anteriormente dominadas por gangues. Para muitos salvadorenhos, o SECOT simboliza o fim de décadas de medo. Para seus críticos, ele representa os riscos de concentrar poder estatal e restringir direitos civis em nome da segurança pública. Essa divisão de opiniões transformou a prisão em um dos temas mais debatidos da política na América Latina. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.